Mês passado foi lançado no YouTube o especial de comédia do grupo de stand-up brasileiro Quatro Amigos. E eu resolvi fazer um vídeo falando sobre, já que eu tinha feito alguns vídeos de análises com especiais de comediantes gringos. A galera tava querendo que eu fizesse de alguém brasileiro também. Então eu vou fazer isso agora porque o Quatro Amigos foi um grupo muito relevante para a cena de comédia nacional e foi uma grande influência para minha geração. Eu lembro que quando eu comecei no stand-up, o quadro Fila de Piadas estava em ampla ascensão. Eu lembro de estar voltando da faculdade de ônibus em Mauá e ver uma galera assistindo a Fila de Piadas no celular. E durante alguns anos, a Fila de Piadas foi o principal fenômeno de produção de conteúdo sobre stand-up na internet. Mas apesar do título desse vídeo, eu não vou falar aqui sobre toda a história do grupo, eu vou focar em falar nesse especial de comédia lançado em 2026. É um especial de 1h30 em que 1 hora é de piada e a outra meia hora é de quadros. Então eu vou falar especificamente da primeira 1 hora do especial, que é mais ou menos 15 minutos de stand-up de cada um. O primeiro dos 4 a fazer stand-up é o Márcio Donato. E o Márcio Donato adota a estratégia para a comédia dele, que é ficar falando dos bastidores do próprio grupo Quatro Amigos. Isso é o que a gente chamaria no cinema de fanservice, ou seja, uma série de referências internas para quem já conhece o grupo há mais tempo se identificar. Mas em questão de piadas de stand-up, eu acho que o Márcio Donato acaba soando muito prolixo. Acaba levando muito tempo para chegar em alguns raciocínios e de vez em quando o final não é tão forte para justificar uma premissa tão longa. E parece que nesse especial em específico o Márcio Donato não teve uma grande piada marcante. Eu tô gravando esse vídeo no dia seguinte que eu assisti o especial e sinceramente eu já não consigo lembrar de alguma piada dele em específico. Mas eu lembro que ele se tornou pai, então desejo toda a saúde pro neném. Já no stand-up do Afonso Padilha, que veio logo em seguida, eu lembro de ter dado muito mais risada. A começar pelo boné virado pra trás do Afonso, que passou muito uma vibe de Sérgio Malandro. Mas a real é que o Afonso Padilha tem uma intensidade de escrita de piadas mais forte. É nítido que as frases do Afonso são muito mais cheias de detalhes, de ambientação. Os próprios temas que ele escolhe remetem muito àquela clássica comédia de observação. Nesse especial, por exemplo, o Afonso fala como São Paulo é uma cidade cheia de doidinho no meio da rua e que uma vez ele estava entrando no metrô e teve um cara que pediu para ele uma lambida de um picolé e ele ofereceu o picolé inteiro, mas o cara só queria uma lambida. A aleatoriedade dessa história já é engraçada em si, mas eu acho que fica muito claro a diferença da intensidade de escrita entre o Afonso e o Márcio Donato através do volume de risadas da plateia. Porque tecnicamente falando, o Afonso tem uma quantidade muito maior de punchlines por minuto. Mas claro que comédia não é só técnica. O assunto que as pessoas escolhem falar também diferencia um comediante que é mais observador, que procura interpretar a realidade que ele vê através das piadas. A ideia que o Afonso Padilha traz de que tá todo mundo endoidando junto representa um pouco dessa fase do capitalismo tardio, que tem uma degradação da saúde mental, geral tá sobrecarregado, enfim. Aí depois do Afonso Padilha vem o stand-up do Di Lopes. E o Di Lopes, ele tá absolutamente mergulhado no leolinzismo cultural. Fica falando toda hora que vai ser preso e fica cansativo ver esse chororô de a gente não pode falar nada hoje em dia. Quando ele finalmente saiu desses temas de Nardone, Suzane von Richthofen, aí ele entrou num tema que ele amava o Neymar e ficou lá falando como ele amava o Neymar. Então, sinceramente, não me pareceu um stand-up nem um pouco interessante. Parece uma grande dificuldade de se reinventar enquanto comediante. Já o Thiago Ventura, que veio logo em seguida, trouxe um tema que eu achei muito interessante, que é a autoimagem, a insegurança que as pessoas têm com a própria aparência. E começa diferenciando o conceito de careca e de calvo. Para se assumir careca, mesmo ele tendo aquela insegurança interna, os diálogos presentes no Thiago Ventura trazem muito mais sentimentos, sabe? Dá pra ver que por ele estar retratando sentimentos profundos, aquilo fica muito mais vivo. O Thiago soa mais original não só na forma de entregar as piadas, mas na forma de interagir com a plateia. Você percebe que a forma dele interagir não é perguntando para algum indivíduo específico, alguma informação específica. Ele sempre interage com a plateia como um coletivo sobre o qual ele não vai apenas agir, mas também vai reagir. Quando alguém da plateia, por exemplo, chama ele de poodle, ele fala, poodle do teu cu, um poodle jamais falaria isso. E com esse pequeno improviso ele tá falando sobre masculinidade, ele tá falando sobre aceitação social, ele tá falando sobre autoafirmação. Ele mostra que uma pessoa que tá ali na faixa dos 30 anos passa por esses tipos de insegurança, até mesmo sendo o maior comediante do Brasil. Me parece que o lado humano das piadas do Thiago Ventura se sobrepõe aos seus gatilhos textuais, ainda que os gatilhos textuais estejam presentes. Mas claramente o texto não é o que prende ele.
o texto é o que serve de base para ele. E o fato de você trabalhar de forma engraçada e até profunda uma insegurança pessoal que você tem, eu acho que cumpre o papel da comédia e da arte em geral, que é retratar a condição humana. A forma como o Thiago Ventura conta a piada andando de um lado para o outro do palco, ou a forma como ele interage com os adereços, com o boné, com o banquinho, acabam compondo vários detalhes diferentes que formam o set dele. Eu até assisti o quadro da banca de piadas no final do especial, mas me parece que o quadro sofre de um mal que muitos conteúdos da internet sofrem, que é tentar replicar uma conversa casual sem ser uma conversa casual. Tipo, galera, vamos trazer premissas aí e improvisar espontaneamente. Eu seria mais fã da ideia de aumentar um pouco o tempo de stand-up, cada um faz, sei lá, 20 minutos, ou então coloca uma abertura e a abertura chama o Márcio Donato, para o Márcio Donato não ficar sempre encarregado de ter que tentar esquentar a plateia. Mas enfim, ninguém tem motivo para me escutar, eu sou um Zé Ninguém, sou apenas um fã de comédia stand-up. A real é que o ritmo dos algoritmos acaba nos obrigando a pensar em formatos enlatados que vão fazer com que o nosso conteúdo continue sendo entregue para as pessoas. Mas para além de formatos gravados em vídeo, eu sou um fã de comédia stand-up, a arte de escrever e contar piadas, porque é uma arte muito específica em que é simples e complexa ao mesmo tempo. É simples porque é só um comediante contando as piadas que ele mesmo escreveu, mas é complexa porque não é tão fácil lapidar o próprio texto e praticar o próprio timing das piadas para realmente não desperdiçar uma linha, sabe? É fácil escrever piadas, mas é difícil escrever piadas que sejam significativas, marcantes e memoráveis. É isso que eu tinha para falar. No dia 23 de abril eu vou fazer show pela primeira vez em Recife, Pernambuco. No dia 24 eu vou estar em João Pessoa, Paraíba. No dia 25 eu vou estar em Natal, Rio Grande do Norte, e no dia 26 de abril eu vou encerrar essa turnê nordestina em Fortaleza, no Ceará. Todos os ingressos já estão disponíveis, vou deixar presente aí embaixo. Se você não for de nenhuma dessas capitais e não puder assistir o show ao vivo, tem duas formas que você pode contribuir com esse canal. Uma é se inscrevendo no Apoia-se e se tornar um contribuinte mensal com o valor que você escolher, e a outra é contribuindo na chave Pix que está aqui embaixo. Toda contribuição é bem-vinda e será revertida para a produção de conteúdo para esse canal. Se você gosta desse formato, fala aí comediantes brasileiros ou gringos que você gostaria de ver análises de especial de comédia, e assiste os últimos vídeos aí que eu postei, vou deixar na tela final. Demorou? É nóis!